Bom dia, pessoal. Aproveitando hoje que tivemos aí a publicação referente ao edital de delegado, vamos trazer um tema muito importante para a prova de delegado, ali dentro da área de direito civil e também muito importante na área de direito administrativo, seja para o CTSP ou também para a gente da Polícia Civil. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é uma lei lá de 1942, mas que teve diversas alterações, as principais delas ocorridas agora no ano de 2018. Teve também pela Emenda Constitucional 45, e é uma lei muito importante até para o cidadão, nem só para o concurseiro, porque é ela que explica como funciona o nosso direito ali, como devem ser interpretadas as nossas leis, basicamente. Aqui vai ser uma aula de LINDB sem enrolação, aqui bem direta, que não tem muita jurisprudência, doutrina referente a ela. O que cai nas provas é basicamente a letra seca da lei, o que a gente vai ver aqui rapidinho, sem muita enrolação aqui. Então, ali é o Decreto-Lei 4657 de 42, ali, como a gente disse, muitas vezes alterado e atualizado. Ali no artigo 1º a gente tem, salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. A gente pode ver aqui que um traz em dias e outro traz em meses. Então, se cair lá na prova 90 dias, está errado. É 3 meses nos estados estrangeiros. E a regra do Brasil, 45 dias. Isso aqui se chama vacatio. Vacatio legis. É o período ali que as pessoas têm para se adaptar àquele período de transição até a nova lei. A maioria das leis já vem ali. Ah, essa lei começa a vigorar depois de 180 dias. Normalmente é o último artigo da lei. Mas quando não vir nada, quando a lei for silente, é 45 dias no Brasil e 3 meses no estrangeiro, para que uma nova lei comece a vigorar. Ali, parágrafo 3º, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, se aquela lei foi publicada e tem um erro ali formal, material nela, ela precisa ser alterada, então o prazo ele começa a correr daquela nova alteração e não lá daquele primeiro prazo. Lembra que esse é um prazo para que as pessoas possam se adaptar à nova lei. Então, se ela foi alterada, é necessário que o prazo recomece, seja ali contado desde o início novamente. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Aqui cai muito as hipóteses de revogação em provas. Quando que uma lei é revogada? Então, é em três hipóteses. Quando ela expressamente declarar, tem que ser expressamente, tem que dizer assim, eu revogo tal lei. Vai sair lá uma lei estadual assinada pelo governador. O governador do estado revoga a lei número X. Se não disser, se ficar assim aquela coisa, não sei. Ali, quando for com ela incompatível, por exemplo, se a gente tem uma lei que diz que pode a pena de multa, e daí vem outra lei dizendo que a pena de multa é inaplicável para tal crime. Então, elas são leis que uma não revogou a outra expressamente, mas se tornaram totalmente incompatíveis, né? Então, uma diz que pode a letra ali a pena de multa e na letra da outra diz que não pode a pena de multa. Então, por ser absolutamente incompatível, fica essa revogação tácita. Aqui nessa primeira oportunidade é a revogação expressa, e daí nessas outras duas aqui é a chamada revogação tácita. Aqui. E a última hipótese é quando regular inteiramente aquela matéria que era antes regulada. Por exemplo, se for lançado um novo Código Penal Militar. Já tem um Código Penal Militar e daí lançam outro. E ali igualzinho, só que mais atualizado. Um novo Código Penal Militar. Pronto, está revogado, porque regulou inteiramente aquela matéria. Não tem por que subsistir aquele código anterior. Então aqui são as hipóteses de revogação, é bem importante que o candidato conheça.
elas acabam tendo uma alta incidência em provas. São somente ali 3 hipóteses, né? Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Esse é o fenômeno chamado de repristinação. Também cai bastante em prova, né? Mas normalmente ele só pergunta assim: a repristinação é cabível no Brasil? Não, a não ser que seja expressa. Repristinação, por via de regra, a regra é que não ocorre. Se a tua questão vier lá assim, a repristinação é regra no Brasil? Não, não é. A repristinação só é possível quando a lei expressamente declarar: essa lei vai repristinar tal coisa. Então, aqui, por via de regra, ela não é cabível. Se cair na tua prova, é cabível repristinação no Brasil? Não, não é. Ali a repristinação automática não pode. E ali no parágrafo 2º é só o que a gente ali já trouxe, né? Que uma lei que trate somente ali de disposições gerais ou especiais, que aprofunde, atualize ou regule uma matéria, não revoga aquela lei anterior, né? Ela tem que regular inteiramente aquela matéria, ou expressamente declarar ali, ou ser incompatível. Tem que estar dentro de uma das 3 hipóteses ali. Então, se ela só atualizar, trouxer disposições especiais, complementar, ela não vai revogar. As duas vão continuar em vigência. Aqui o artigo 3º é bem importante, é um artigo bem conhecido, né? Que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Só que aí a gente tem algumas exceções, né? Tudo no direito a gente tem exceções. Por exemplo, os povos autóctones, povos originários, os indígenas, eles vivem sobre uma lei distinta da nossa. Tanto que eles têm até disposições criminais próprias. Os povos indígenas são a única exceção do jus puniendi ali, do monopólio legítimo da força penal do Estado, que eles podem ter as próprias, ali os povos indígenas, as próprias disposições criminais ali, disciplinares, né? Então, esse artigo não é absoluto, mas ele é importante. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Daí pode surgir a dúvida para o aluno: e o erro de proibição? Então, já adiantando essa dúvida, eu já trouxe aqui. O que é o erro de proibição? Dá-se o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição direto sempre que o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, mas que em verdade configura ilícito penal. Ele é uma excludente de culpabilidade, é aquela coisa, o cara não sabia que era proibido. O exemplo clássico da doutrina é do cidadão de Amsterdã, onde é permitido o uso de drogas, daí ele chega no Brasil e ele não sabe que aqui é proibido. E ele fica aí usando maconha e alucinógenos no meio da rua achando que tá tudo certo, só que aqui no Brasil tem uma proibição ali. Agora, da maconha a questão já é extra penal, né? Mas as outras drogas ainda são proibidas. E daí ele tá usando achando que tá anulando. Ali houve um erro de proibição, ele não sabia que aqui no Brasil era proibido. Mas é um caso mais muito específico. O erro de proibição tem que ser um caso que o cidadão realmente ele é uma pessoa que não tem o conhecimento formal, não teve ali muita instrução. Tem que ser um erro assim, que seja crasso, gravíssimo. Por via de regra, a gente não pode alegar: eu fui lá e matei alguém. Eu não sabia que tinha o artigo 121, preceito primário, matar alguém. Não, tu tem que saber que tu não pode matar alguém. Então, o erro de proibição ali é uma hipótese mais extrema, né? Que, por via de regra, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Daí, para fazer uma interdisciplinariedade, eu trouxe um exemplo que tem caído muito. Tem caído muito aí em questões. Ainda não teve muito em prova, porque é algo muito recente, mas em questões elaboradas eu tenho visto. Os doutrinadores têm batido em cima, ali os sturigrams, ali os influenciadores de estudo e coisa. Então é algo que provavelmente daqui para frente, como é algo recente, é um paradigma novo, ele pode cair aí na tua prova. Ele pode entrar dentro do penal ali, do processo penal, até talvez num constitucional ali, direito à infância, alguma coisa, que é o caso, é um distinguishing, é quando não vai se aplicar a súmula 593 do STJ, que por via de regra, não importa a ligeireza ali das condutas, todo ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Essa é a regra da súmula 593 do STJ. Fez o ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. E se os dois forem menor de 14 anos? Eles praticam ali mutuamente ato análogo ao crime de estupro de vulnerável, né? Ato infracional. Então não tem ali. A regra é essa.
Mas vamos ver o que o STJ decidiu recentemente. No caso, o relacionamento se deu entre jovem de 19 anos e adolescente de 13 anos. Ali se amoldou a conduta típica do 217A, estupro de vulnerável, preceito primário ali previsto. Com consentimento do ofendido, ciência e aceitação da família, sobrevindo o nascimento de um filho ao qual o agravante sempre prestou assistência efetiva e material. O acervo probatório revela que o agravante incorreu em erro de proibição, sem plena consciência da ilicitude de sua conduta. Aqui o que a gente acabou de citar aqui, né? Erro de proibição. Ali é uma das exceções para o nosso artigo 3º, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Sem plena consciência da ilicitude de sua conduta, no contexto de uma união estável e pública. Pô, eles eram namorados publicamente, ele viu num matrimônio, então ele não podia achar que é um crime, né? Aplicação do 217A do CP, estupro de vulnerável, e da súmula 593 do STJ deve ceder, excepcionalmente, diante das circunstâncias concretas que evidenciem erro de proibição e inexistência de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado. O erro de proibição pode caracterizar-se em caso de relacionamento amoroso, consentido entre adolescentes e jovens de pouca diferença etária, quando do vínculo resultar constituição de núcleo familiar estável. Agravo regimental no agravo em recurso especial número 2.899.735. Então ali é um caso bem assim que repercutiu bastante ali, né? Ele já vem de um precedente do ministro Rogério Schetti e agora tivemos uma nova decisão, para não dizer que a do Rogério Schetti era a única ali, né? Então já tivemos mais de uma decisão com esse distinguish que está se considerando forte aí na jurisprudência. Então vai poder ali ser reconhecido o erro de proibição, ali afastando o 217A, quando o relacionamento amoroso for consentido e com pouca diferença etária, e ainda deve resultar constituição de núcleo familiar estável. Ó, se cair na tua prova, tu já sabe. É um caso ali paradigmático. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Às vezes o pessoal confunde. Lá no direito penal não pode analogia em malam partem, mas como no direito em geral a analogia é sim admitida, junto com os costumes e os princípios gerais do direito, quando a lei for omissa. Mas aqui nesse caso, por via de regra, a jurisprudência tem sido a força cogente mais forte aí, né? Então, quando a gente não sabe muito bem, a gente procura na infinita jurisprudência brasileira, tem sido na prática. Mas ali na sua prova, se cair em administrativa ou civil, ali é quando a lei for omissa, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Na aplicação da lei, artigo 5º, o juiz atenderá aos fins sociais, aquela se dirige às exigências do bem comum. O que é o bem comum? Se cair lá na tua prova, welfare state, o estado de bem-estar social. Bem-estar social. Então, que na aplicação da lei não pode, a gente vai ver em outro artigo, somente ver o que está escrito ali literalmente em abstrato. Então o juiz tem sempre que ponderar as consequências, isso tem muito a ver ali com a doutrina constitucional da máxima efetividade dos direitos fundamentais, né? Então a gente tem que sempre buscar o bem comum quando estiver aplicando a lei, atender aos fins sociais, lembra dos fins sociais da propriedade? Isso aí vem muito do neoconstitucionalismo ali da nossa Constituição Cidadã de 88. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que é então aí o ato jurídico perfeito? É o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou ali. Quando tu estiver estudando, lembra da palavra consumado. O ato jurídico perfeito ele já é consumado. O direito adquirido é aquele que ele já possa ser exercido ao tempo ali. Então, por exemplo, eu tenho tantos anos de polícia, mas ainda falta 20 anos para me aposentar, eu já tenho direito adquirido? Não tem. Só tem um direito adquirido a tua aposentadoria quando tu fechar o teu tempo de serviço. Por mais que tu não tenha se aposentado ainda, como tu não se aposentou, não é um ato jurídico perfeito a tua aposentadoria. Mas tu já tem o direito adquirido de se aposentar, porque tu já fechou o teu tempo de serviço. Isso é um direito adquirido. Chama-se coisa julgada ou caso julgado, decisão judicial que já não caiba recurso. É o trânsito em julgado ali, né? O famoso trânsito em julgado. E a gente lembra que no Brasil, que vige o sistema uno de jurisdição, somente o Poder Judiciário pode fazer coisa julgada material.
Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Isso aqui, eu nem vou me aprofundar muito, mas a gente tem que ter ali em vista que a regra é a lei do domicílio. Domicílio aqui, ó. Ih, até apagou um pouco o negócio. Vou achar borracha aqui. Circular aqui. Onde é domiciliada a pessoa. Então, a regra é a lei do domicílio, seja para casamento, para nascimento, nome, capacidade, os direitos de família, obrigações, imóveis. Então, se lá na tua prova tu não sabe o que chutar, é a lei aplicável de onde nasceu, é a lei aplicável de onde ele tem conta no banco, é a lei aplicável de tal coisa. Por via de regra, a lei aplicável, quando há um conflito ali, é a lei do domicílio da pessoa. Isso é o que traz a LINDB pra gente. Então eu nem vou me aprofundar muito, que isso aqui em provas policiais não tem tanta aplicação. Ali é questão de casamento, qualificação de bens. Aqui o artigo 1º, o parágrafo 1º, aplicar-se a lei do país em que for domiciliado. Se tu não sabe lá na tua prova, tu chuta domiciliado. Lembrando que sempre é importante a pessoa, após a nossa aula, fazer uma leitura ali da lei seca para memorizar, né? Aqui a gente faz a aula audiovisual, com escuta, com visão, mas é bom também a pessoa ali fazer o seu resumo, escrever ali, ler a lei seca, para ter aquela memorização completa, né? Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Então, não quer... eu sou brasileiro, mas eu fiz uma obrigação lá nos Estados Unidos, estou morando lá. Daí vai valer a lei do Brasil. Não, é a lei lá dos Estados Unidos, né? A sucessão ali... A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado. Um francês. O francês ali tá morando no Brasil, os imóveis dele são aqui no Brasil, ele pegou e morreu. Vai aplicar a lei lá da França? Não, negativo. Ele é domiciliado no Brasil, ali dentro do direito de sucessão, é a lei do domicílio aí da pessoa, que é a regra. Aqui, se tratando do herdeiro, é o quê? Domicílio. Então se lembra, a regra é o domicílio, com algumas exceções. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Não, até ali grifei, parágrafo 1º, não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Aqui é aquela celeuma com a China, né? Uma empresa que é do governo chinês pode estar comprando imóvel. Aí o judiciário tem entendido que sim, não pode, é o governo em si. Tem fundos soberanos de outros países que estão comprando. Então, mas se cair na tua... Isso aí já é uma questão mais de aprofundamento, mais subjetiva. Se cair na tua prova, ali, governo estrangeiro, de acordo com a LINDB, não poderão adquirir bens imóveis, a não ser, a gente vai ver a seção aqui do parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Eles podem comprar ali a sede, por exemplo, porque no centro de Porto Alegre tem um prédio lá que é sede do consulado da Alemanha, não sei se é alugado ou comprado, mas para sediar o seu consulado, a Alemanha pode sim comprar ali o prédio. Mas pela LINDB, a Alemanha pode sair comprando outros prédios lá do centro. Vou comprar para dominar o centro aqui de Porto Alegre. Em teoria, pela LINDB, não pode. Ali o governo só pode ter as sedes consulares em seu nome. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação, aquela questão do domicílio. Só a autoridade judiciária brasileira compete com as ações relativas a imóveis. Essa aqui é uma das exceções à regra do domicílio, que, por exemplo, o cara pode ser domiciliado lá na França, já supracitada, mas se o imóvel dele é no Brasil, a lei que vai reger é do Brasil. Então, por via de regra, domicílio, uma das exceções, imóveis. Vai caindo na prova, qual que é a regra? Lei do domicílio, que vai definir qual é a lei aplicável. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar.
quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Por exemplo, digamos que lá no país, no Tadiquistão, é admitido provas psicografadas ali, num centro espírita, mas no Brasil essa prova, a jurisprudência geral ali, por via de regra, não admite. Vai poder essa prova? Não, não pode, ela tem que ser produzida conforme as leis do local, mas tem que ser uma prova que exista aqui no ordenamento brasileiro, senão ela vai ser inválida. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Então, aqui é aquele caso, por exemplo, um divórcio que ocorreu lá no Japão, no Japão tem diversos estudos que o divórcio lá é uma situação muito difícil, tem vários meios de divórcio, muitas mulheres brasileiras têm o problema de se divorciar lá no Japão. Mas o juiz não conhece a lei japonesa. Então a parte ali que quer a homologação da sentença vai ter que arranjar um tradutor juramentado e apresentar aquela lei traduzida para o juiz. Então ele não tem obrigação de conhecer todas as leis do mundo, só as leis brasileiras, né? Então se tu vai alegar uma lei estrangeira, o juiz ali pode e normalmente vai exigir que a parte apresente ela. Artigo 15. Vamos ver mais do artigo 15 e vamos fazer uma pausa. Dividir o vídeo aí em parte 1 e parte 2, para que não fique tão pesado e possa trazer um melhor aprendizado aí para os nossos alunos. O artigo 15 a gente vai ver que ele pode cair dentro de um caso concreto ali na sua prova, principalmente pós o caso Robinho, né? Que foi condenado na Itália e teve a sua sentença executada aqui no Brasil. Então muita gente achava que não podia, mas a jurisprudência está aceitando o cumprimento de sentença, ali com diversos requisitos que a gente vai ver. Então é só lembrar do caso, artigo 15, caso Robinho. Foi condenado na Itália e cumpriu a sentença no Brasil. Aqui, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. O que é que precisa ter? Juiz competente, as partes citadas, ou haver ali a revelia, né? Mas a parte tem que ter sido citada, tem que ser o juiz competente. Por via de regra, a gente lembrar ali do devido processo legal que engloba tudo isso, né? Ter passado em julgado, estar revestido das formalidades necessárias para execução, aquela coisa, o devido processo legal. Aqui o que é de diferente é a partir ali da linha D. Ela tem que ser obrigatoriamente traduzida por intérprete autorizado. Ah, mas o juiz é uma sentença aqui da Argentina. O juiz vive, ou do Uruguai, vive indo ali em Punta del Este, no Conrad, no cassino, joga pôquer. Ele conhece o idioma castelhano, porque é castelhano. Sabe que o argentino e o uruguai, eles dizem que eles não falam espanhol, né? Eles falam castelhano. Então ali o juiz conhece o castelhano. Para que precisa traduzir? Não, porque está aqui nesse rol do artigo 15. A sentença tem que estar traduzida. E ali na linha E, que tem uma pegadinha, a lei nos diz ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Na lei ainda está assim. Só que aqui o professor não vai deixar vocês mal. Não é STF. Teve uma emenda constitucional, a EC 45, se não me falha a memória aqui de cabeça, que ela atualizou toda a sistemática do Poder Judiciário brasileiro, modificou ali algumas questões de competências, alguma coisa, e daí hoje quem homologa a sentença é o STJ. Ah, tinha aqui do lado, não tinha visto. EC 45 de 2004. Então, lembra do caso Robinho aqui. Quem que determinou o cumprimento lá da sentença? Foi o STJ. O STJ determinou que o Robinho tinha que ir para a cadeia. E foi isso que aconteceu. Só que a questão da execução, daí já é parte de processo penal. A execução, vou botar aqui X, a X não é de exemplo, de execução. JF, Justiça Federal do primeiro grau. Aqui é execução, mas quem tem que homologar a sentença é o nosso egrégio Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Encerrar a parte 1 aqui, e daí em breve estaremos postando a parte 2 do nosso vídeo aí. Muito importante para quem vai fazer prova de delegado no direito civil, ali CTSP, o agente da Polícia Civil, direito administrativo, importante conhecer a LINDB. Então, depois a gente faz a parte 2.